Olá e bem-vindos. Sabe, às vezes, ah, um único momento, uma imagem que passa rápido, pode mudar completamente o curso de uma vida. E não só de uma vida, né? Exato. Pode mudar o curso de uma nação inteira. E é sobre um momento desses que a gente vai conversar hoje, mergulhando na vida de Lu Xun. Ele é um dos escritores mais importantes da China moderna. Colocado ali do lado de gente como James Joyce, Virginia Woolf, não é pouca coisa. De forma alguma. As fontes para nossa análise são trechos de um debate acadêmico bem denso sobre a vida e o contexto desse pioneiro. E a nossa missão aqui é entender como a literatura, sabe, nas mãos dele, virou Uma ferramenta. uma ferramenta de revolução. Como um homem decidiu que podia curar o país dele, não com um bisturi, mas com uma caneta. E essa decisão, ela não acontece no vácuo. O contexto é tudo. Lu Xun viveu numa época, assim, de uma turbulência, uma transformação imensa na China. Fim do século XIX, comecinho do XX. Certo. O país estava meio que se debatendo com a própria identidade, sabe? Prensado entre a tradição milenar e essa pressão da modernidade que vinha do Ocidente. E a gente vai explorar justamente isso, como ele navegou por essas águas, absorvendo influências do mundo todo para tentar criar uma identidade cultural nova para a China. E isso nos leva àquela pergunta central que está por trás de tudo. O que faz alguém acreditar que pode mudar o mundo com uma revista literária? Pois é, vamos começar por aí, pela geração dele. O Lu Xun nasceu mais ou menos na mesma época dos grandes modernistas europeus. Uhum. Só que a realidade dele era radicalmente diferente. Ele fazia parte de uma geração de intelectuais chineses que olhavam para o mundo e sentiam que a China estava ficando para trás, que precisava se modernizar e rápido para sobreviver. Exato. Tinha um sentimento muito palpável de crise, de humilhação nacional até. E nesse cenário todo, a relação com o vizinho, o Japão, era o epicentro dessa ansiedade toda. Eu preciso entender melhor essa relação. Como assim? O Japão era um modelo e uma ameaça ao mesmo tempo. Parece uma contradição. Mas era exatamente isso. Por um lado, o Japão era o case de sucesso asiático. Em poucas décadas, com a restauração Meiji, eles se industrializaram, modernizaram o exército, Adotaram ciência, tecnologia. tudo, e viraram uma potência. Para muitos jovens chineses, o Japão era a prova viva de que era possível se modernizar sem perder totalmente a identidade asiática. Era o caminho. O espelho do futuro que eles queriam. Precisamente. Só que, por outro lado, essa mesma potência era uma ameaça colonial iminente. O Japão já tinha derrotado a China na Guerra de 1895, tinha ambições territoriais claras. Entendi. Então, para a geração do Lu Xun, o Japão era as duas coisas ao mesmo tempo. O farol da modernização e o predador à espreita. Essa ambivalência, essa mistura de admiração e medo é o que move a psicologia da época. E a jornada pessoal do Lu Xun reflete isso perfeitamente. Ele decide ir estudar fora, mas não vai para a Europa. Ele vai para o Japão. Exatamente. E o que ele vai estudar lá diz tudo sobre as intenções dele. Ele não foi estudar artes, filosofia. Não foi literatura. Longe disso. Ele se matriculou na Faculdade de Medicina em Sendai. E a motivação era, assim, tanto pessoal quanto patriótica. O pai dele tinha morrido. E o Lu Xun considerava que foi por causa das falhas, das superstições da medicina tradicional chinesa. O plano era nobre e simples: aprender medicina ocidental, voltar para a China e curar as pessoas, fisicamente, uma por uma. Ele queria literalmente salvar o corpo da nação. E aqui que a história tem uma virada de roteiro impressionante. O cenário é uma sala de aula de biologia no Japão. A aula acaba um pouco mais cedo e o professor, para preencher o tempo, mostra uns slides de notícias da época. Certo. Eram imagens da guerra russo-japonesa, que estava acontecendo em solo chinês. E, de repente, surge uma imagem na tela. Um homem chinês acusado de espionagem, amarrado, prestes a ser decapitado por um soldado japonês. Nossa. E ao redor uma multidão de outros chineses, os compatriotas dele, só assistindo. A expressão deles não era de horror nem de raiva.
Era uma curiosidade vazia. Apática. E para piorar tudo, os colegas de classe japoneses do Lushun começam a aplaudir. É um momento definidor, e ele descreve isso depois. O choque para ele não foi a brutalidade da execução em si. A guerra é brutal, né? Sim, a guerra é brutal. O que o atingiu como um raio foi a expressão no rosto dos espectadores chineses. Aquela passividade, aquele entorpecimento espiritual. É uma imagem que arrepia. A indiferença da multidão parece quase mais violenta que a execução. E foi ali, naquele momento, a carreira de Lu Xun como um médico acabou. Ele percebeu que curar os corpos de pessoas com um espírito tão doente era inútil. Não fazia sentido. Nenhum. Qual a utilidade de um corpo forte se a mente está anestesiada, se a alma da nação está morrendo? Ele concluiu que a verdadeira doença da China não era física, era espiritual. A nação precisava ser despertada. E foi ali que ele decidiu que o melhor instrumento para isso não era o bisturi, era a literatura. Uma mudança de vocação total baseada numa única imagem. Então, ao se voltar para a literatura, ele retorna para as tradições chinesas para achar essa cura. Surpreendentemente, não. Pelo contrário, ele intensifica o processo de absorver ideias de fora. Ele continuou olhando para o Ocidente e muitas vezes usando o Japão como essa ponte cultural. Ele não rejeita a modernidade que o chocou, ele a abraça como a única ferramenta possível. O que é fascinante não é uma rejeição da própria cultura, mas uma absorção estratégica de ideias globais. É um padrão que a gente vê em outros lugares. Pensa nos intelectuais na Índia colonial. Eles usaram a língua e as ideias britânicas de liberdade Certo. para lutar contra o próprio domínio britânico. Certo. Para o Lu Xun, o Japão e o Ocidente não eram só adversários, eram canais para a cultura mundial. E a capacidade intelectual dele para isso era imensa. Ele ficou fluente em alemão, em japonês, montou uma biblioteca gigantesca. Ele e o irmão mais novo, o Jules Warren, que aprendeu grego clássico. Nossa. Eles começaram um projeto monumental de tradução. Não era um hobby, era um esforço deliberado, internacional, para trazer o mundo para dentro da China. Então, quando a gente fala dele como um modernista, não era só sobre temas novos. A própria forma de escrever era uma revolução, certo? Era a maior revolução de todas, talvez. Para essas ideias novas chegarem nas pessoas, a literatura tinha que ser acessível. A tradição chinesa usava uma linguagem clássica, o Wenyan, que era super formal, distante da fala do povo. Como o latim na Europa medieval. Exatamente. O Lu Xun e os intelectuais do movimento da nova cultura fizeram algo radical. Decidiram escrever em Bai Hua, a língua do dia a dia. Foi um ato político, foi democratizar a palavra e, com ela, a própria ideia de nação. E dentro desse projeto todo, uma influência se destaca muito. A Rússia. As fontes mencionam que ele traduziu muitas obras russas. Por quê? Porque a Rússia, especificamente. Essa conexão é a chave para entender o projeto dele. Os intelectuais chineses viam paralelos, assim, diretos e dolorosos entre a Rússia do século XIX e a China deles. Os dois países lutavam contra regimes autocráticos estagnados, o Czar lá, a dinastia Qing aqui. Ambos tinham uma população camponesa enorme e oprimida. E, crucialmente, ambos sentiam esse complexo de atraso em relação à Europa Ocidental. Então era menos sobre importar uma ideologia e mais sobre encontrar um espelho. Eles olhavam para a literatura russa e viam um reflexo dos próprios problemas. Um espelho perfeito. E um manual de instruções. Autores como Gogol, Dostoiévski, eles mostravam como a literatura podia dissecar as doenças de uma sociedade, dar voz aos oprimidos. A pergunta que o intelectual russo Chernyshevsky fez, o que fazer, ecoava perfeitamente nas angústias do Lu Xun e dos seus contemporâneos. Ter essas ideias era um passo, mas ele entendeu que a reforma cultural não podia ser um esforço isolado. Ele precisava de um movimento. E ele se tornou uma figura central no que ficou conhecido como um movimento da nova cultura, que depois se juntou com o movimento de 4 de maio. E esse nome, ele tem uma origem histórica muito específica e explosiva.
O nome vem de um protesto estudantil gigantesco em 4 de maio de 1919, na Praça da Paz Celestial, a Tiananmen. Certo. O gatilho foi a decisão do governo chinês de assinar o Tratado de Versalhes. O tratado que acabou com a Primeira Guerra Mundial. Mas a China estava do lado dos vitoriosos, não estava? Exatamente, e aí que está a traição. Mesmo a China tendo lutado ao lado dos aliados, o tratado entregou os territórios chineses que estavam sob controle alemão direto para o Japão. Nossa! Frustração acumulada. Isso mostra como, para esse grupo, política e cultura estavam totalmente ligadas, não dava para separar. O objetivo era criar uma China independente, mas conectada com o mundo. E, ironicamente, enquanto esse fervor todo crescia no país, o homem que se tornaria a voz literária disso tudo estava no fundo do poço. O caminho não foi linear para ele. De jeito nenhum. Antes de ficar famoso, ele passou por um período de desânimo profundo. Ele e o irmão tentaram lançar umas revistas, mas fracassaram. Falta de dinheiro, de interesse, ele se sentiu derrotado. É muito simbólico isso. Depois de decidir que a China precisava de um futuro novo, ele se retira para o passado. Ele se muda para uma casa antiga em Pequim e, como ele mesmo descreve, passa os dias copiando inscrições antigas. É o retrato da derrota. É, a imagem da desesperança. É como se ele dissesse: eu tentei gritar, mas ninguém ouviu. Ele se fecha numa casa de ferro, como ele mesmo vai descrever numa metáfora famosa, esperando todo mundo sufocar e morrer em silêncio. É impressionante pensar que a voz mais importante da China moderna quase se calou para sempre, por desistir. Mas aí vem a virada. Sim, um amigo, Qian Shongtong, o procura. Ele era editor de uma revista nova que estava fazendo barulho, a La Jeunesse, que logo viraria a Nova Juventude. E esse amigo o desafia. Pergunta se ele consegue mesmo aceitar a ideia daquela casa de ferro, de deixar todo mundo morrer sem dar nenhum grito para acordar alguns. E o argumento funciona. Foi essa pequena rede de amigos, incluindo o irmão, que o tirou daquela letargia. Ele aceita o convite para escrever para a Nova Juventude. E é para essa revista que ele escreve, em 1918, o conto que é o marco zero da literatura chinesa moderna, O Diário de um Louco. E o que era tão chocante nesse conto? O que o transformava numa ferramenta cirúrgica. A inspiração veio de um conto do russo Gogol, com o mesmo nome. Mas ele pega essa estrutura e adapta de uma forma brilhante e aterrorizante para a realidade chinesa. A história é o diário de um homem que todo mundo acha que está louco. Certo. E esse louco começa a ler os clássicos confucionistas, os pilares da cultura chinesa, e ele começa a ver uma mensagem oculta por trás das palavras benevolência, retidão. A mensagem era: comer gente. Comer gente? Como assim, literalmente? É uma metáfora devastadora. O narrador conclui que os 4.000 anos de história chinesa, tão reverenciados, são na verdade uma história de canibalismo. Um canibalismo social. Um canibalismo social e cultural, onde a tradição, a família, o respeito cego aos mais velhos, tudo isso devora o indivíduo, a liberdade, a criatividade. Foi uma bomba atômica nos alicerces da cultura chinesa. A última linha do conto é um apelo: salvem as crianças. Então, para a gente amarar tudo isso, a jornada é extraordinária. Começa com um estudante de medicina que, por causa de uma imagem chocante, conclui que a literatura é a ferramenta mais poderosa para despertar uma nação. Exato. E a estratégia dele para fazer isso não foi isolacionista. Não foi voltar a um passado idealizado. Pelo contrário. Ele buscou fora. Ele ativamente buscou, traduziu, adaptou as ideias mais radicais do mundo todo, da Alemanha, do Japão, da Rússia, que pudessem servir à causa dele na China. Ele e os colegas da Nova Juventude acreditaram de verdade que uma revista literária, impressa em papel barato e distribuída entre estudantes, podia ser o motor para uma mudança social e política real. Eles lançaram uma revista para tentar mudar o mundo. E de muitas formas conseguiram. A influência deles foi imensa. O que nos deixa com um pensamento final, sabe? As fontes que a gente analisou terminam com essa ideia. Um pequeno grupo lançando uma revista para mudar o mundo. Isso levanta uma questão para a nossa era. Uma era de redes sociais, de sobrecarga de informação. De bolhas digitais. Exato. Qual seria o equivalente moderno da revista Nova Juventude?
Onde e como é que pequenos grupos apaixonados se reúnem hoje para tentar curar o espírito da sua sociedade, para gritar dentro da Casa de Ferro?